Prezados agentes de saúde, agentes de endemias, vamos continuar falando aqui da disciplina 9 sobre o fórum. Vamos entender quais são as motivações e o que é que se está pedindo para você realizar no fórum da disciplina 9. Lembrando que o fórum tem um peso importante. Normalmente ele está valendo 40 pontos, pode variar, mas o peso dele está sendo aí de 4, ou seja, equivalente a 40 pontos. Então vale você fazer um comentário muito bom para você assegurar também aí uma boa nota. Já peço que você se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e também que deixe um comentário. Pode ser com uma palavra, pode ser um texto. Eu gosto de observar também essa interação, te agradeço. E você pode dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um gostei, um joinha, né, dar um like, tudo isso ajuda muito o canal. É a forma que você retribui também esse meu trabalho, né? E estou aqui tirando dúvidas, com certeza, de muitos colegas, ajudando aí nos grupos. E também quero te convidar a você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Tem grupos aí sobre educação financeira para agentes de saúde e agentes de endemias. É um grupo inédito, você certamente não conhece outro. E eu sou também educador financeiro e tenho ajudado colegas a fazerem investimentos. Já tem aí um grupo muito bom de investidores, chegando a mais de 260 mil reais investidos. Isso, claro, já por mais de 50 agentes de saúde. Isso significa que a gente mudou a mentalidade, que é o principal. Muitos faziam empréstimos e hoje estão satisfeitos com a possibilidade de cada vez mais crescer patrimônio, porque sabem como investir, sabem agora quais são os melhores investimentos. Tudo isso está em um curso completo que eu já desenvolvi, um curso mesmo profissional, onde eu ensino tudo sobre investimentos. O que é a Bolsa de Valores, como você pode se tornar sócio de um banco como Itaú, de um Banco do Brasil, né? E você ter o lucro também que esses bancos têm. Então, são coisas muito boas de ser feitas e você pode investir com R$ 10, com R$ 20, então com qualquer valor, até para seu filho ou seu neto, você pode investir com pequenas frações. É assim de grão em grão, né? Como diz um ditado, que a galinha enche o papo. Então, a gente vai sim construindo com sabedoria aos poucos. Então, conhecimento eu tenho muito bem preparado. Aqui você vê livros sobre, aqui esse mesmo aqui tem mais de 700 páginas sobre investimentos. Também esse outro aqui eu já terminei de ler. Então, livro aqui O Melhor para o Investidor. Então, são livros sobre finanças. Aqui, claro, tem livros sobre história, biologia, né? Aqui abaixo também sobre conteúdo, claro, religioso, que eu também gosto. Então, a gente busca muito conhecimento e agora eu estou compartilhando também conhecimento sobre finanças. Então, eu ajudo muitos colegas a fazer investimentos. É para quem não sabe nada, eu ajudo em tudo. Quem já sabe um pouco vai saber muito mais. Então, são aulas que você vai ter acesso a vida toda, não vai precisar estar comprando mais cursos depois. E aí entre em contato comigo para você saber mais sobre esse curso e como você pode também fazer parte. Vamos ao fórum. Ele trata de relato de visita domiciliar. Eu já te adianto que você vai ter mais relatos a fazer nas disciplinas seguintes, né, do curso. Então, vão chegar momentos, inclusive, de você fazer relatório. E eu vou te ajudar muito sobre isso. Por isso que a sua inscrição, ativar o sininho aí no canal é fundamental. Vou produzir relatórios sobre visitas que você vai ser pedido para você também fazer. Visita a uma gestante, visita a um diabético e assim por diante, com as condições que serão pedidas. E para entregar também no AVA. Nesse caso aqui é diretamente no fórum. Você vai comentar no fórum sobre impactos das condições familiares e ambientais de saúde. Então, duas condições aqui, ó, realidade da família e também o aspecto ambiental que influencia a saúde. Vamos lá? Caro agente de saúde, você estudou sobre a importância e o significado social da família e como a família pode influenciar na saúde dos seus membros. Então, aqui a realidade da família, ou seja, ambiental, ali de como está o domicílio, ou uma pessoa do domicílio, genitor, genitora, e isso impacta demais, sobretudo também ali nos filhos. Imagine a seguinte situação. Ao fazer uma visita a uma residência,
Você observa no pátio que há muitas fezes de cachorro. Depois identifica que o cachorro muito magro está acorrentado a uma árvore, sem comida e sem água. Então, isso aqui já é uma situação que você nota que requer uma intervenção. Aí você vai, como que você vai fazer essa intervenção? Quando conversa com a mulher que atende à porta, tem a impressão de que ela está insegura e nervosa. Veja bem o detalhe, ó, que atende à porta. Então aqui diz, não diz nem necessariamente que ela te chamou para você entrar, né? Que você conseguiu ter um tempo mais ali na visita, porque acontece de algumas visitas. é, Sobretudo em áreas urbanas, eu já trabalhei em área urbana, que a pessoa não te convida para entrar, que, sobretudo alguns que chegaram recentemente, né, que tem resistência, meio que não quer que você faça aquela visita. E aí, às vezes, isso mostra também algum outro problema, um problema psíquico, né, qualquer outra coisa. Mas aqui diz que atendeu a porta, talvez o agente seu entrou, né, para fazer a visita, ou apenas avisos mais rápidos ali na porta, né? Não é muito correto, mas acontece também. Continuando, você tem a impressão de que ela está insegura e nervosa. Você busca fazer o que tinha de proposto a fazer, ou seja, o objetivo da sua visita. Mas é claro que a gente deve ir além do objetivo, sobretudo buscando também que a família, que a pessoa ali compartilhe informações, né, sobre a saúde da família, né, sobre a realidade. Então, aqui diz que você fez a sua parte com o seu objetivo, né, e retorna para o seu serviço, né, e retorna. Onde vai conversar com a equipe, faça uma. Cara, essa realidade aqui também de você visitar e de imediato conversar com a equipe nem sempre acontece. Geralmente é mais na reunião mensal, né, que tem nas equipes. Mas depender do caso, você não precisa esperar. Você já deve comunicar esse caso à enfermeira, né, que é a responsável aí da unidade. Vamos entender o que está sendo pedido. Faça uma postagem, um comentário, no fórum com o relato que você faria à sua equipe. Então, veja bem, aqui é do que você faria com a sua equipe, incluindo uma indicação de possíveis encaminhamentos nessa situação. Bem, eu achei o texto aqui um pouco ele incompleto, né? Então, ele parece um pouco incompleto. Então, assim, também não deve exigir tanto nos comentários, né? Até porque apenas foram dadas aqui poucas informações sobre a situação da família, apenas que você viu o cachorro, né, fezes de animal, e que a mulher estava nervosa. Nem mesmo disse se ela tem algum sofrimento psíquico, né? Então aqui só insegura e nervosa. Isso aqui pode ser por vários aspectos. A pessoa fica insegura ou nervosa até se a casa estiver desarrumada, né? Ou qualquer outro problema ali, fica com vergonha, talvez não quer que você visite naquele momento. Então pouca informação aqui para descrever uma situação que requer até mesmo encaminhamentos, né? Então, basicamente, aqui o que mais chamou atenção foi também a questão do animal. Então, aqui aparentemente o animal não está sendo bem cuidado. Seria por isso que a mulher ficou nervosa, porque a casa estava suja, tinha fezes, né? Ou porque você percebeu o cachorro ali, magro, né? Maltratado. Então, não dá para saber o motivo porque a mulher estava insegura e nervosa, né? Não disse se ela já tinha problemas psíquicos, né? Ou de qualquer outra natureza. Não disse se tem mais membros na família. Então, ficou um pouco incompleto aqui esse relato. Mas você já sabe mais detalhes. Então, ao visitar uma casa, a gente já tem essas outras informações. Inclusive questões sociais, onde era esse domicílio, é uma área isolada, rural, é em um bairro ali que tem saneamento básico, em uma área que não tem saneamento básico. Então, faltou algumas informações aqui, mas é a forma de incluir cada um na sua realidade. Então, você vai incluir aí o comentário de acordo com a sua realidade, né? Se você mora na área urbana, né, e faz uma visita em uma casa que tem um cachorro que tá sendo mal cuidado, ou se numa área rural. Como viu, o cachorro está amarrado em uma árvore, então até se imagina uma área mais isolada, uma área, né, não tão urbanizada. Vamos ver qual é o comentário. Lembra bem, você vai comentar o que você faria que você relataria para a sua equipe e também quais são os possíveis encaminhamentos, incluindo uma indicação. Então, você deve indicar.
que é que você vai indicar a ser feito nesse caso? Bem, aqui como sugestão, cada um vai fazer da sua forma, mas eu coloquei aqui uma observação que eu acho interessante. Aí eu disse aqui, ó, em situações conforme relatada, aqui já é o meu comentário, né? Eu faria uma descrição na reunião de equipe, mas aí eu vou também botar uma vírgula, né? Ou, inicialmente, a enfermeira. Vai que a reunião foi ontem, e aí eu vou esperar um mês para falar sobre essa família? Não. Então, ou na reunião de equipe, se ela estiver próxima, ou eu vou comunicar à enfermeira. Inclusive, se for o caso, depois pode ser até registrado, né? O que é que você recomendou, o que é que você observou, né? No livro aí de ponto, né? No livro de anotações, né? Da unidade. Pronto, aqui eu disse sobre a situação observada na última visita. Então, aqui, eu imagino que, claro, nas outras visitas eu já tinha um pouco de conhecimento dessa família, mas eu entendo que ali não foi a primeira visita, até porque disse que o agente de saúde ele já foi, ou o agente de endemias, né, que é comum para as duas, ele já foi com o objetivo da visita. Então, necessariamente ali pode ter sido qualquer outra coisa. Agora, se foi para cadastro, aí sim, eu acho que a primeira coisa é você voltar lá ainda, né, e tentar fazer a sua primeira abordagem a respeito do que você viu. Mas aqui diz, então eu vou fazer uma descrição, eu vou dizer ali, descrever qual é a situação observada, ou seja, isso que eu presenciei, que tinha animal é, magro, aparentemente maltratado, com fezes na casa ali, significa que a questão de higiene é muito fraca. Então, tudo isso é questão que você vai levar. E também você pode, e vai descrever também, claro, a situação de que a pessoa estava nervosa e acrescentando aspectos da realidade econômica, social e psíquica. Isso aqui, como não diz lá no texto, mas eu vou dizer, ó, é uma casa que é, por exemplo, ali em uma área que não tem saneamento básico, né? Você vai dizer qual é a localidade daquela pessoa, né? Ou é um apartamento? Não é, né? Porque tem uma árvore, então você vai dizer, claro, qual é a realidade. Então, isso você vai acrescentar do que você não viu lá no texto. Então, você vai dizer, é uma família de baixa renda, faz parte do Bolsa Família, tem tantos filhos ou não tem filhos. Você vai trazer mais informações do que aquela que você já viu no texto motivacional. Aspectos sociais, justamente isso, onde é que ela mora, com quem mora, a realidade dela, se tem água potável, né? E também, claro, psíquica da família. Então você vai descrever, será que essa pessoa tem problema já mental, problema psíquico, tem depressão? Você já sabe disso ou não sabe? Então você pode acrescentar, dizer nessa reunião da equipe mais detalhes, porque só aquilo ali pareceu muito pouco. A pessoa pode ficar nervosa até qualquer outro motivo ali no momento. Aqui eu digo agora sobre encaminhamento. Então, as duas coisas que você vai fazer. Você vai comentar o que é que você vai descrever para a equipe de saúde aí do seu PSF, né, da sua UBS. Então, o que é que você vai descrever? Então, você vai dizer só que viu ou agregando mais informações do que você já sabe, como é econômica, social, psíquica. Então, você deve descrever uma forma mais completa. A segunda coisa. Encaminhamento. Lá diz que você deve fazer uma indicação. O que é que você acha que deve ser feito com essa família? Aqui eu disse, como encaminhamento, pode ser necessário. Se você é agente de saúde, pode recomendar a visita do agente de endemias, né? Também, ou seja, é bom que vai ser uma outra pessoa, vai chegar, vai ser outra abordagem. E aí você vai trocar informações com esse colega. E aí, como é que foi a visita? A pessoa estava nervosa, não estava? Como é que foi? A casa já estava mais limpa? Então você vai perceber ou se continuou o animal também ali sendo maltratado ainda, sem água, sem comida, amarrado. Então é uma outra forma de você ter mais informações em um dia diferente, né? Então isso ajuda muito a você fechar ali uma observação mesmo daquela realidade, né? Um retrato daquela família. Então, o caso aqui primeiro é você sugerir que o colega imediato, o agente de saúde, né, faça ali. Se você é agente de endemias, você vai recomendar que o agente de saúde faça também uma visita, observe algumas coisas, preste atenção nisso, que foi isso que eu vi lá na casa. Isso mesmo acontece, né? O agente de saúde também recomendando o agente de endemias. E também
ou a equipe ali de zoonoses. Isso pode mudar de acordo com o município, né? A equipe de vigilância. Você pode sugerir, ó, seria bom alguém da vigilância também ir lá, mas assim, o primeiro passo, eu ainda entendi aqui que a primeira coisa ainda é o agente de saúde, né? Que tem mais informações da família, fazer uma nova visita. Já que ele na primeira disse que ele foi com um objetivo. Então, digamos que até o agente de saúde ali estava aparentemente com pressa, né? Ele foi com um objetivo, né? Cumpriu o objetivo, ou fez o cadastro e foi embora, ou foi lá, digamos que fazer um acompanhamento do Bolsa Família e foi embora, né? Não abordou aquela questão que ele acabou vendo ao chegar. Então, pode envolver também a equipe de zoonoses, né? Ali, uma vigilância, vigilância ambiental. Cada secretaria aí pode ter de uma forma, né? Ou a vigilância epidemiológica, depende aí da estrutura da secretaria. E também você pode recomendar, ou pode ser necessário uma visita, que tal? A gente retornar lá com a visita, com a médica e a enfermeira. Então a gente pode fazer isso. Lembrando que a visita médica com a enfermeira não é só para acamados, só para idosos, né, com uma elevada idade. Não, pode ser uma visita em qualquer situação, como essa, que requer uma abordagem de mais profissionais, especialmente se você já sabe que é uma situação recorrente. Porque a primeira coisa é o agente de saúde ainda fazer essa abordagem, orientar com relação aos cuidados com o animal, com relação à higiene da casa, ou até mesmo com relação à questão psíquica. A pessoa tem depressão, então eu posso fazer encaminhamento diretamente lá com ela, na visita, marcar uma consulta com a médica, deixar a médica avisada para que possa encaminhar, talvez, a um psicólogo, né? A outros profissionais. Mas o primeiro passo é sempre ainda do agente de saúde fazer uma abordagem mais profunda e nesse caso também o agente de endemias fazer uma abordagem sobretudo que ele presenciou ali também animal, né, aparentemente maltratado. Aqui eu vou dizer, ó, você pode fazer um print da tela aí para você ter depois esse texto. Contudo, a primeira coisa a ser feita é o meu retorno na casa. Então, eu acho assim, se eu fui lá, estava um pouco com pressa, fiz o cadastro, se foi a primeira vez, ou se eu fui fazer um acompanhamento de um Bolsa Família, que de lá que cumpri o objetivo, né? O profissional fez isso e não abordou diretamente a questão que ele viu. Então, eu acho que a primeira coisa seria eu retornar naquela casa. Aqui eu vou dar essa dica ainda. Ó. Contudo, a primeira coisa a ser feita é o meu retorno na casa, para entender e orientar especificamente, ou seja, agora somente vou falar diretamente sobre a questão que eu vi, sobre a questão ali da falta de higiene, do animal mal cuidado, da mulher que me atendeu um pouco inquieta, né? Será que o que é que está acontecendo? E orientar especificamente sobre a percepção da visita anterior, inclusive sugerindo consulta médica. Então, aqui é a minha visita. Ou eu faço isso no mesmo dia, né? Ou, como eu disse aqui, eu volto em outro momento, né? Para falar diretamente sobre isso, com mais tempo, porque requer também uma acolhida, uma abordagem, você não pode já também assustar. Então, eu entendo que se você vê isso, não fala nada com a família e vai, encaminha para a médica ou para uma equipe lá de vigilância fazer essa abordagem, eu acho que ficaria ruim. Porque o primeiro elo de confiança é o agente de saúde, o agente de endemias. Então, claro, o agente de saúde e o agente de endemias até um pode orientar o outro que faça também uma segunda visita ali para observar também do que eu tinha visto. Mas, assim, no caso de encaminhamento, como sugere ali o texto, não é talvez o primeiro caso de você já fazer encaminhamento direto para o médico. Precisa de você fazer essa sua primeira abordagem sobre o problema que você visualizou. Inclusive sugerindo consulta médica para a mulher na unidade de saúde, após deixar ciente o profissional. Se você vai marcar encaminhamento, é bom que dê um toque já para a médica ou a enfermeira, né? Saber mais sobre aquela pessoa. Ó, tal pessoa vai passar aqui, a situação dela é essa, né? É, aí você vai contar um pouquinho do que você vê nas visitas, a questão de higiene não tem na casa, muito animal fragilizado, animal que está aparentemente doente, né? A pessoa muito inquieta, ali você vai trazer alguns traços sobre ela. Então,
a situação dessa família é essa, porque a pessoa vai na consulta médica, ela não vai falar disso. Ela indo lá, talvez a médica, é, se ela vai falar de algum outro problema, ou ela pode omitir, inclusive, uma situação dessa. Então, quem está em problema psíquico mesmo, omite, né? Não quer falar disso. E aí, como que a médica vai fazer uma intervenção? Então, deixar o ciente, deixar ciente, né, o profissional que vai atender sobre condições de saúde e da casa. Então, vai falar sobre a pessoa e sobre a casa, né, a questão de higiene. Então, aqui eu acredito que dá para responder as duas observações que pede lá no texto. Então, aqui você vai dizer, ó, faça uma postagem, relato, relato que você faria para a sua equipe. Então, você vai compartilhar com a equipe, ou primeiramente a enfermeira, ou a médica, no caso de você já ter feito o encaminhamento, né? Um agendamento, incluindo uma indicação de possíveis encaminhamentos. Então, aqui eu disse que eu compartilharia, né? Descrevi ali para a equipe, ou enfermeira, a situação da família, com mais informações. Ou seja, eu vou dizer com mais detalhe, localização, onde é a casa, qual é a realidade daquela família, ou até o histórico de família, né? Também o encaminhamento. Aqui eu coloquei, ó. Eu acho que seria necessária a visita do outro colega imediato, no caso, o agente de endemias, ou o agente de endemias, se viu isso, pode fazer um contato imediato para que o agente de saúde também faça uma visita ali naquela semana, no dia seguinte, para tentar ter mais informações, né, dessa situação. E também a gente pode, como encaminhamento, além disso, a gente pode propor, né, um atendimento com o médico, né, ou com a enfermeira, que pode também buscar mais soluções para essa causa. Então, eu acho que não é o agente de saúde, primeiramente, que vai encaminhar para outras equipes, né, para o CAPES, vai encaminhar para uma equipe ali de vigilância, né, essa situação. O primeiro ponto é sempre a equipe, a enfermeira, né, a médica, e talvez com essa visão deles também eles podem encaminhar para outros setores, né? Então, primeiro tem que buscar também essa hierarquia, né, deixar a equipe ciente e depois buscar, claro, mais pontos de apoio, mais redes de apoio. Eu espero ter te ajudado. Então, você vai comentar aí da sua forma, com 5 linhas, 6 linhas. Aqui são só sugestões. Como eu disse, eu achei que o texto motivacional poderia ser melhor, mas já é possível a gente fazer nossa abordagem com relação a isso.